Bora, galera. Vamos começar aí agora valendo. Tentar se organizar. Quem tiver sem apostila não tem o menor problema. Dá para acompanhar nos telões, dá uma beleza. Gente, vamos para um pouquinho de química, tá? Eu preciso que vocês tentem se concentrar o máximo possível. Página 126. Quem está com a apostila, abrir aí. Página 126, 126. Não precisa não. E aí vamos nessa. Vou baixar aqui. Bom, então galera, vamos nessa. Eu queria que vocês percebessem que uma das partes que mais cai no Enem é isso que a gente vai ver aqui agora. E vamos supor que algumas pessoas aqui já sabem, outras não sabem, mas vão sair daqui sabendo, porque o nosso objetivo, né, Fábio, é aprovar essa galera aqui. Essa galera que está aqui toda vai passar, não vai? Eu quero só ouvir, vai passar, não vai aqui? Então, estamos aqui para isso, estamos juntos, vamos nessa, vamos arrebentar. Gente, ó, vamos começar direto. Meu nome é Michel, tá aí. É um prazer imenso esse convite que o Fábio me fez há um tempo que eu queria vir, e eu acho que nada melhor do que estar aqui para ajudar vocês, para a gente trabalhar junto, para a gente se garantir. Eu queria que vocês pudessem ter uma chance de ter educação de qualidade e gratuita. Eu fiz esse canal do YouTube aí, onde você não paga nada e dá continuidade para vocês aprenderem uma coisa básica, uma coisa para ajudar vocês. Canal Café com Química, tá certo? Que ajuda todo mundo mais um pouco. Então, olha lá quando der certo. Quem quiser bater um papo, Instagram, Michel Arthur, é um nome meio estranho, meio exótico, mas dá. Vamos embora, vamos trabalhar. Meu povo, não tem ninguém aqui. Eu gosto muito do contato visual. Eu quero que vocês estejam olhando ou para os telões ou para mim, como der. Eu preciso de vocês, eu preciso sentir vocês, a energia de vocês. Então, todo mundo aqui sabe que existem dois grupos na química muito importantes, ácido e base. E a primeira coisa que eu queria era ouvir um pouquinho. Quando a gente pensa no ácido, eu preciso que vocês digam para mim qual é o sabor de um ácido. Um ácido, ele é o quê? Eu não estou ouvindo não, o ácido é o quê? É salgado ou é azedo? Azedo ou amargo? Sem medo, azedo ou amargo? O ácido, ele é o quê? Ácido. Todo ácido é ácido e todo mundo já chupou alguma coisa ácida. Aí você para e pensa, poxa, mas o quê? Laranja, limão, tem muita coisa ácida. Quem já tomou vinagre é ácido. Aí você vai, Michel, mas e as coisas básicas? As bases. Gente, base tem um sabor adstringente. Aí você vai, poxa, mas eu não sei o que é adstringente. Adstringente, gente, é aquele sabor travoso, uma coisa meio que amarra a língua. Michel, não entendi de jeito nenhum. Quem já chupou caju sabe do que eu estou falando. Quem já lambeu o sabão sabe. Deu uma lambida no sabão, aquela lambida confortável. Aí você vai, Michel, e se lamber sabonete? Sabe também. Quem já chupou pitomba sabe do que eu estou falando. Tem gente que é chupando e fechando os olhos. Aquilo é o sabor adstringente. Então, o ácido é azedo e a base é adstringente. Mas comigo, nós temos aqui mais de 3.000 pessoas. Dá para ouvir claramente a voz de vocês. Eu quero que vocês aprendam o seguinte, todo mundo olhando. Quando vocês pensarem no ácido, vocês lembram que o ácido libera H+, tem hidrogênio. Então, ácido, H+, é a coisa mais importante. Ácido, H+. E as bases liberam OH-. Gente, ácido libera H+, e base libera OH-. H+, OH-. É assim que você reconhece.
A gente passa, e eu queria que vocês lembrassem o seguinte: eu coloquei na apostila, tá aí um mapa mental para vocês olharem. A primeira coisa que tem é que os ácidos liberam H+. Depois vem, gente, todo mundo que agora tem a mania de ler o rótulo das coisas, a primeira informação que tem no rótulo da água é a seguinte, ó: características físico-químicas, pH. Não tem nenhum aqui que vá fazer a prova que vá sem ter a noção do que é pH. É uma maneira de saber se é um ácido ou se é uma base. Gente, é tão fácil, ó. Se o pH for menos de 7, é ácido. Se o pH é mais de 7, é base. Então, pH menos de 7, ácido, mais de 7 é básico. E quando eu penso nos ácidos, gente, ó, ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Então, ácido com base dá sal e água. Ácido mais base, sal mais água. Eu já disse para vocês, sinceramente, coisa que vocês resolvem muitas questões da prova. Agora, como eu pedi a participação da galera bem aqui, eu queria, primeira coisa, ouvir algumas coisas. Ácido. Agora, por favor, quanto mais vocês falarem, mais fácil vai ficar para vocês. Bora comigo. Ácido libera H+ ou H-? A base libera o quê? Vamos ganhar velocidade. Ácido libera, a base libera. Então, se eu tiver um ácido, eu vou ter H+. Se eu tiver uma base, eu vou ter OH-. O pH do ácido é mais de 7 ou é menos de 7? Mais ou menos. A base é mais ou menos. Ácido mais base dá. Houve uma morte lenta. Ácido mais base dá sal mais água. Ácido mais base dá sal mais água. Ácido mais base dá sal mais água. Ácido mais base dá. O pH do ácido é maior do que 7 ou menor do que 7? pH da base, mais de 7 ou menos? Estou ouvindo pouco, vocês estão com fome. O ácido libera H+ ou H-? A base libera. OH- se chama hidrogênio, hidroxila, hidroxila, hidroxila ou hidroxila? Ácido libera H+ ou H-? pH mais ou menos de 7? A base tem um pH maior do que 7 ou menor do que 7? Ácido mais base dá. Como é o nome dessa reação? Ah, Michel, tu não falou? Falei, vocês já esqueceram. Olha essa amnésia. Reação de neutralização. O ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. Bora o pessoal que está meio desatento. Gente, o ácido ele tem sabor azedo. A gente já conversou sobre isso. O ácido, ele muda a cor do indicador. Indicador é uma substância que muda de cor se eu tiver um ácido ou uma base. Por exemplo, fenolftaleína, não precisa decorar não, é só lembrar. Fenolftaleína é rosa na presença de uma base e incolor na presença de um ácido. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver como vocês já aprenderam muitas coisas aí. Gente, eu quero que vocês aprendam agora a seguinte coisa. Olhem bem para mim. Existem ácidos fortes e fracos. Todo mundo deve ter em algum momento ouvido falar que no nosso estômago tem um ácido, que é o ácido clorídrico, que é um ácido forte. E quando a gente está com azia, com acidez excessiva, com dor de estômago, a gente toma uma base. Alguns aqui já tomaram leite de magnésia. Leite de magnésio é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado quando a gente toma. Porque o leite de magnésio, ele neutraliza o ácido do estômago. Em pequena quantidade,
ele neutraliza a acidez, mas se você tomar leite de magnésia demais, ele é um laxante. Ele faz você fundir, passar para o estado líquido, né? Ele faz você ter uma diarreia. Então tem-se que tomar cuidado. Outra coisa interessante, não sei se alguém aqui já usou leite de magnésia como desodorante. Aí você vai dizer, o quê? Vou dizer, é isso mesmo, leite de magnésia como desodorante. Se a pessoa estiver naquele estado, às vezes, meio podre, em putrefação, e não tiver acesso a um desodorante, pode botar leite de magnésia. Tranquilo, porque as substâncias que dão o aroma do suor, muitas vezes são ácidas, que é o ácido capróico, que tem cheiro de bode. É o ácido butírico, que tem cheiro de manteiga rançosa. É o ácido sulfídrico, que tem cheiro de ovo podre. Aí vocês imaginem que combinação fantástica, bode, manteiga rançosa, estragada e ovo podre. Se eu tenho um ácido, qual é a melhor maneira de neutralizar um ácido? É usando uma... Boa, vocês estão muito bem. Agora, vamos lembrar uma coisa, eu não posso tomar qualquer base. Se eu tenho um ácido no meu estômago, eu tenho que tomar uma base fraca. Porque se eu tomar uma base forte, pode ser que a base não chegue nem até o estômago, porque a base forte queima. Exemplo de base forte que todo mundo deve ter ouvido falar, soda cáustica. Soda cáustica é uma substância que a gente usa para desentupir pia, privada. Às vezes acontecem uns incidentes na privada, dá aquela entupida violenta, devido às vezes a alguns objetos que tem lá. Aí você quer desentupir a parada, você vai lá e bota soda cáustica. A soda cáustica reage com a gordura. Gente, quem aqui é do interior, no interior a gente faz sabão usando banha de porco e soda cáustica. Quem já viu esse sabão, que é um sabão que não é bonito, mas que é muito eficiente? É a reação de saponificação. Banha e soda cáustica. Então a soda cáustica é usada para dissolver a gordura. Cara, não esqueçam desses pequenos detalhes que vão fazer a diferença. Quem não sabe, leia com calma. Se você for lendo, você vai desenrolando a questão. Gente, a principal habilidade que vocês têm que ter é a leitura, tá? Não interessa se é química, se é física, se é biologia, é leitura. E eu vou provar isso para vocês, eu juro que eu vou provar isso daí para vocês. Gente, prosseguindo. Eu quero que vocês façam o seguinte. As bases, a gente já conversou que elas liberam hidroxila. O ácido libera H+, e a base libera o H-. Hoje eu não aceito que alguém saia daqui sem saber isso. Ácido libera H+, base libera o H-. Ácido tem pH menor do que 7, a base é maior do que 7. Ácido mais base dá o quê? Eu não quero vocês descansando tanto não. Ácido de base dá o quê? O pH do ácido é mais ou menos de 7. E o pH da base? Gente, tanto o ácido quanto a base, se eu botar dentro da água, conduzem corrente elétrica. Vamos aprender aqui uma coisa. Vinagre. Vinagre, que todo mundo já viu. É ácido ou é base? É o quê? Limão. Laranja. Soda cáustica. Leite de magnésia. E tem outra base que eu quero que vocês saibam, que é cal. Cal. Vocês já viram aquela pintura de cal, aquela pintura branquinha, que a gente pinta muro, e a gente sabe às vezes que a gente passa assim e sai todo branquinho, bonitinho, né? Então aquilo ali é aquela pintura de cal. Você sabe, passou, saiu branco, é cal. Então eu vou repetir aqui e vocês vão comigo, por favor. Vinagre, ácido ou base? Limão, soda cáustica, leite de magnésia. Eu posso tomar soda cáustica? Quer dizer, poder eu posso, não deve, né? Se você tomar soda cáustica, não chega nem até lá. É tomando e morrendo. Vai tomando, vai morrendo. Agora, se eu quiser neutralizar leite de magnésia é uma base forte ou fraca? E todo mundo aqui já ouviu falar de chuva ácida, não já? Chuva ácida é uma chuva que tem o quê?
O ácido pH é mais de 7 ou menos de 7? Se eu tiver um solo ácido para neutralizar, eu vou usar o quê? Ácido ou base? Cal é ácido, é base, base ou base? E se eu quiser neutralizar um solo ácido, eu vou usar cal, porque cal é o quê? Ácido mais base dá o quê? Bora? Tudo bem, olha como tá bonitinho isso aqui. Ácido mais base, sal mais água. Rapaz, é impressionante. Essa pergunta que fizeram aqui, ela é linda. Se a base neutraliza um ácido, por que algumas pessoas passam limão na axila? Acho que alguns já ouviram falar que um limãozinho resolve o problema de muita gente, não já? Tá podre, limãozinho. E pode ser que alguém já tenha se dado mal, que passou um limãozinho e foi pro sol. Aí, além de tirar o cheiro, fica bem pretinho ali, aquele canto, queima. Né? Então, ó, gente, eu disse que a maioria das substâncias que tem cheiro ruim são ácidos, não são todas. E o limão tem uma vantagem. O limão, ele tem um cheiro forte, não tem? Ele cobre o cheiro. Agora, mais os meninos do que as meninas. Não sei se vocês já... Os meninos que foram ao banheiro público e tem mictório, que é aquele negócio pendurado, às vezes tem limão no mictório. Sabe, limão? Pra quê? Fazer suco? Pô, tem um limão ali, aí você vai fazer xixi no limão. Qual é o objetivo? Não ficar aquele cheiro podre. Eu já vi banheiro que o pessoal bota naftalina. É você fazendo xixi e a naftalina subindo. Aí acaba com você e as traças. Né? Então tem naftalina. Então o limão é porque o limão tem um cheiro forte. Gente, se você tiver no lugar do limão, pode usar vinagre, mas vinagre não tem um cheiro agradável. Certo? Cuidado com isso. Então tem substâncias básicas também. Beleza. Bora fazer aqui uma coisa. Eu já treinei com vocês, eu já estou muito satisfeito com o que a gente conseguiu até agora. O que eu tenho que provar para vocês é que tem questões do Enem que a gente vai conseguir resolver. Não adianta eu dizer aqui para vocês um bocado de coisa se a gente não conseguir resolver as questões do Enem. Então bora fazer uma coisa. Eu sei que às vezes quando o ambiente está assim, um pouquinho disperso, a gente se desconcentra. Mas nós todos, eu e vocês, vamos fazer um esforço imenso para que a gente consiga entender as questões. Quem está sem a apostila, olhe para os telões. Esse telão que está aqui atrás de mim é um telão que tem uma definição boa. Eu estava andando antes e dá para ver de qualquer canto. Agora, antes de começar as questões, a gente vai fazer aquele treino, que é se vocês entenderam o que é ácido e o que é base, e eu estou contando com todo mundo, a galera que está no camarote VIP aí, a galera que está aqui no front stage, contando com todos, e eu vou inclusive filmar para ver qual é a coisa aqui. Então vamos me dizer aqui uma coisa olhando. Ácido libera H+, ou libera OH-? Base libera o quê? A base, ela tem pH maior do que 7 ou menor do que 7? Ácido, pH maior ou menor? Muito bem, ó, corra linda, ó, para vocês verem. Fortaleza dando show no Brasil inteiro em termos de educação. Olha isso aqui, ó. Fortaleza dando show no Brasil inteiro. Vocês veem que o pessoal às vezes tem preconceito com nós nordestinos, mas quem arrebenta no ITA? A gente. Quem vai arrebentar no Enem? A gente. Certo? É a gente que consegue mudar esse Brasil. Tá legal? Então vamos pra cima. Galera, ácido libera H+, ou H-? Base libera H+, ou H-? Ácido mais base dá... Como é o nome dessa reação? Beleza. Ácido pH maior do que 7 ou menor do que 7? A base, pH maior do que 7 ou menor do que 7?
leite de magnésia, ácido ou base? Vinagre, ácido ou base? Limão, laranja, cal, chuva ácida. Parem de querer que eu caia. Chuva ácida, é ácido ou é base? E para neutralizar um ácido eu tenho que usar ácido mais base dá? Tá perfeito. Agora, bora fazer o seguinte. Quem está com a apostila, olha para a apostila, questão 1. Quem não está, olha para o telão. E quem não quer fazer nada, olha para o teto. É lindo, ó. Bora. Primeira. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos. Foi o que eu falei para vocês. Esgoto, quando o esgoto está entupido, tem gente que tem a mania de jogar muito resto de comida no esgoto. Às vezes entope de gordura ali, a caixa de gordura fica que não passa nada. Aí tem que botar soda cáustica, porque ela reage com a gordura e forma sabão. Eu queria que quem puder, quem tiver com canetinha e não tiver com preguiça, escreva isso aqui, ó. Gordura, pode escrever, eu quero ver vocês se mexendo. Gordura mais soda cáustica, sabão. Gordura mais soda cáustica, sabão. Então, se eu quiser dissolver a gordura, o que é que eu vou fazer? Colocar a soda cáustica. Se eu colocar a soda cáustica, eu consigo dissolver a gordura. A gente está aprendendo coisas do cotidiano. Gente, Enem é cotidiano. Na sua casa você faz isso. Vocês sabem que nos depósitos de construção tem soda cáustica para vender. Você vai lá e desentope. Todo mundo aqui, eu adoro ver a galera balançando a cabeça, dizendo, pô, já fiz isso. Não sabia por quê, agora sabe. Engraçado, você joga a soda cáustica lá na pia para desentupir e você nem sabe, mas você está fazendo sabão. Por isso que dissolve, certo? Bem bacana. Vamos lá. Ele diz que o hidróxido de sódio é o principal componente e tem algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta um aspecto derretido. Gente, o outro nome de derretido, vocês estão vendo que derretido está entre aspas, não estão aí? O outro nome é fundido. F-U-N, fundido, tá? Ele sofreu fusão. Então ele diz que aparece esse aspecto derretido quando exposto ao ar. Cara, o pessoal aqui que tem uma mais idade, já às vezes se pegou soda cáustica, já viu isso. Se eu deixar o recipiente que tem a soda cáustica aberto, ele começa a absorver água. Aí ele vai tipo dissolvendo na água que ele está absorvendo. Michel, de onde é que vem essa água? Do ar. O ar tem água. Se o ar tem água, tem vapor d'água, a soda cáustica absorve, puxa, chupa essa água, dá aquela chupada na água. E quando ela puxa a água, ela começa a se dissolver. Vocês querem lembrar de uma coisa que a maior parte sempre associa com o cotidiano. A maior parte já viu. Às vezes você pega um saleiro em uma bodega ou em uma churrascaria e está cheio de arroz dentro. Aí você vai, por que botam arroz dentro do saleiro? Às vezes eles deixam tanto arroz que você sacode e nem sai, só arroz, parece um chocalho. Para que aquele arroz? Para secar o sal. Porque o sal absorve água. Tem até uma gente que diz que em dia que vai chover o saleiro entope. Por que o saleiro entope? Dia que vai chover é dia úmido. Tem muito vapor d'água. Se tem muito vapor d'água, o sal absorve a água. Aí forma aqueles bolos de sal. Aí quando tem arroz dentro, o arroz quebra esses bolos de sal e puxa a água para dentro dele. Coisa que alguns já viram, tá certo? Então, não esqueçam, esse aspecto derretido, se um sal, eu abrir o recipiente e começar a parecer que ele está derretido, é porque ele puxou água. Soda cáustica, quem usa na sua casa a soda cáustica para desentupir pia
e deixa o recipiente aberto, vai começar a absorver água e vai parecer que está derretido. Então vamos olhar o que ele diz aí, ó. Por que ocorre esse aspecto derretido? Quem prestou atenção no que eu estava dizendo, já vai direto para a resposta. Olha o que ele diz. O fenômeno de derretimento decorre da letra A, absorção da umidade presente no ar. É exatamente isso. A umidade do ar vai ser absorvida e fica parecendo que derreteu. Ele vai puxando a água. E quando ele vai puxando a água, vai acontecendo isso daí. Então, gente, primeira letra A. Não nos custa nada ler as outras. Bora, 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 bora. Força, foco. Letra B. Ele diz que tem fusão. Gente, para ter fusão tem que ganhar calor. Eu tenho que esquentar. Ele não falou que está esquentando, então não vai derreter. Letra C. Reação das impurezas. Gente, não tem como saber. O Enem tem como saber as coisas. Você não sabe se a impureza vai reagir. Letra D. A desorção de gases. Gente, se eu puxar um gás, se eu absorver um gás não dissolve nada. Então o gás não vai dar uma sensação que está derretido, que está dissolvido, então não rola. E a letra E, reação do hidróxido de sódio com o gás. Gente, quem está focado mesmo, vai fazer um favor. Se tiver com a apostila, onde tem gás nitrogênio, destaca. Onde tiver gás nitrogênio, destaca. Puxa uma setinha e escreve o seguinte: inerte. Faça essa gentileza. Inerte. Ah, Michel, mas eu não sei o que é inerte. Eu estou aqui para dizer o que é. Inerte é que não reage. O gás nitrogênio é um gás que não reage. Pessoal, tem muita gente preocupada aqui com as bases e os ácidos nas axilas, viu? Eu peço só cuidado que se vocês forem fazer experiências com as axilas de vocês, por exemplo, não inventem de colocar soda cáustica. Porque a soda cáustica vai remover o cheiro e a axila. Certo? Então, por favor, toma cuidado com a besteira. Alguém está dizendo: Michel, se eu colocar uma base na minha axila, eu posso produzir sal e água? Meu querido, pode. Mas não vai ser bacana não. Certo? Esse sal não vai poder temperar a sua comida não. Certo? Ou é melhor, olha a ideia do indivíduo. Ou é melhor continuar comprando meu sal? Gente, você acha que você é um produtor de sal, é? Agora eu vou botar soda cáustica na minha axila porque eu não preciso mais comprar sal. Misericórdia, muita criatividade. Vamos ver aqui. Professor, vinagre com água, essa é muito boa. Vinagre com água é neutralização? Vocês me disseram tantas vezes, vocês estão tão bem, se garantindo tanto. Vinagre é ácido ou é base? E a água é ácida, básica ou é neutra? Neutra. Então se eu botar o vinagre na água, neutraliza? Porque para neutralizar um ácido eu preciso de uma. E a água não é base, ela é o quê? Primeira, qualidade de vocês, fantástica. Continuando. Lembrando que esse aqui escreveu uma redação. Parágrafo 1 da redação. Não só é uma redação, como bem escrita, espetacular. Olha só. Para o processo de neutralização de ácido base sair bem sucedido, faz-se necessário o cálculo estequiométrico. Aí há aquele que diz: agora lascou foi tudo. E eu lá sei o que é cálculo estequiométrico. Gente, cálculo estequiométrico é colocar em proporção ideal. Se eu tiver 1 mol de ácido, eu colocaria 1 mol da base, quantidade ideal. Então, cálculo estequiométrico é quantidade ideal.
Pergunta da pessoa: é possível neutralizar um ácido com um sal de caráter básico? É vocês que vão me responder. Eu vou repetir a pergunta. E eu quero ouvir. E tá massa porque eu estou vendo um bocado de gente olhando ou para o telão ou para mim. Olha o que é que a pessoa pergunta. É possível neutralizar um ácido com um sal que tem caráter básico? Falso ou verdadeiro? Se eu quero neutralizar um ácido, eu tenho que usar alguma coisa que tenha caráter o quê? Pode ser um sal que tem caráter básico. Pode. Pode sim. Outra pergunta. Ele diz aqui, ó. Toda substância orgânica tem caráter neutro? Tem não. Gente, a principal função da orgânica é o ácido carboxílico. E se você ouvir ácido carboxílico, qual é o caráter? Eu perdi um pouco dos meus amores aqui. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Ácido carboxílico tem caráter o quê? E se eu tenho um ácido, eu neutralizo com uma? E eu formo o quê? pH do ácido maior do que 7 ou menor? Da base. Não esqueçam isso. O ácido libera H+ ou H-. E a base? Bora. Pessoal, ó, negócio legal. Se a soda cáustica corrói, ela não seria um ácido? Gente, tanto o ácido como a base provocam corrosão. Não é só o ácido. Tanto o ácido quanto a base provocam corrosão. Eu não sei se alguém aqui já pegou na soda cáustica. Se você pegar e ficar segurando a soda cáustica, a mão começa a ficar bem lisa e começa a queimar a mão, porque ela é corrosiva. Então, ácidos e bases são corrosivos, os dois. Vamos para frente? Vamos trabalhar? Agora, eu sempre contando com a colaboração de vossas senhorias, porque sozinho não tem graça. Questão 2. Quem tiver com a apostila, olhe para a apostila. É bom porque eu vejo as cabeças de vocês se mexendo. Quem não tiver, olhe para os telões. Vamos olhar, gente. Bora olhar e bora se divertir, porque o mais importante nessa vida é a alegria. Questão 2. Enem 2015. 5 indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo do curso de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta impacto na qualidade de suas águas. O pH foi determinado em diferentes pontos desse rio a 25 graus Celsius e os resultados são apresentados no quadro. Gente, leitura atenta, olhem como vocês fazem, sintam confiança em vocês. Olha o que tem escrito aí, ó, ponto de coleta. Antes da primeira indústria, pH 5,5. Antes da primeira, pH 5,5. Isso é um ácido ou uma base? É o quê? É ácido. Vamos para o próximo ponto. Entre a primeira e a segunda. Quer dizer, antes da primeira era 5,5. Passei da primeira e vou até a segunda. Continua 5,5. Pode olhar no telão. Pode olhar no papel. Continua 5,5. Antes da primeira, 5,5. Passei da primeira, 5,5. Fui até a segunda, 5,5. Concordo que não mudou? Se não mudou, quer dizer que eu nem botei ácido, nem botei base. Continuou ácido. Próximo ponto. Entre a segunda e a terceira. Gente, entre a primeira e a segunda, estava 5,5. Aí cheguei na segunda.
Vou da segunda para a terceira. Se vocês olharem, foi 7,5. Aumentou, não aumentou? Não estava 5,5? Qual era o caráter? Agora está 7,5. Qual é o caráter? Então quer dizer que eu botei uma base. Estava ácido, ficou básico, é porque eu botei uma base. Gente, não esquecer que o pH neutro é 7. pH neutro é 7. Menos de 7 é ácido, mais de 7 é básico. 7 é neutro. Então o pH neutro é 7. Isso quer dizer o quê? Gente, ó, bem atentos. Antes da primeira estava 5,5. Passei da primeira, 5,5. Passei da segunda, 7,5. Quer dizer que quando eu passo da segunda, aumenta. Então o que é que a segunda indústria está colocando aí dentro? Está colocando uma base. Olha a pergunta. Qual é a indústria que descarta um efluente com características básicas? Quem descarta um efluente com características básicas é a segunda. Eu queria que vocês continuassem olhando para ver uma coisa. Entre a terceira e a quarta. Entre a segunda e a terceira estava 7,5. Aí eu passei da terceira para a quarta, baixou para 7. Não baixou o pH? Se baixa o pH é ácido, se aumenta é base. Eu estou na quarta. Aí entre a quarta e a quinta continua 7, quer dizer, não aconteceu nada. E depois da quinta vai para 6,5. Se depois da quinta vai para 6,5, era 7. Vai para 6,5, baixou. E se baixou é porque eu botei um. Tamo junto, né? Viram como é que a gente vai desenrolar isso? Viram que a gente vai fazer? pH menos de 7 é ácido, mais de 7 é básico. Vamos para frente. Questão de leitura agora. De novo, eu quero vocês com cuidado. Quem perdeu um pouquinho a concentração, volta. Respira um pouquinho e volta. Bora. À medida que se expira sobre uma solução de azul de bromotimol, o hidróxido de sódio, NaOH, vocês estão vendo OH. Vocês estão vendo OH, isso é uma base. Quem está com o seu papezinho, escreva, é uma base. NaOH é uma base. Inclusive, isso daí é a soda cáustica. Né? Isso é a soda cáustica. Ele diz que quando você expira sobre o azul de bromotimol, o hidróxido de sódio, sua coloração azul característica vai se alterando. O azul de bromotimol é um indicador ácido-base que fica azul com pH básico, verde no pH neutro e amarelo no pH ácido. Você não precisa saber nada decorado, ele escreveu. Tá aí, ó. Azul, pH básico. Verde, pH neutro. Amarelo, pH ácido. O gás carbônico CO2 expirado reage com a água produzindo ácido. Então, quando você respira dentro da água, quando você joga, quando você sopra na água, você joga gás carbônico. E ele está dizendo que esse gás carbônico produz um ácido. Este ácido pode reagir com o NaOH da solução, produzindo bicarbonato de sódio. Aí ele dá umas equações que muita gente olha e começa a achar que não sabe a questão, não precisa. Vamos para o que ele quer saber. O que a pessoa irá observar à medida que expira num recipiente contendo essa solução? Gente, podem olhar só para mim, em qualquer canto que vocês estejam conseguindo me ver. Ele disse que azul era a base, está escrito aí. Depois está escrito claramente que verde é neutro e amarelo é ácido. Precisava saber isso? Está escrito. Ele disse que eu tenho NaOH, que é uma base. Então começa de que cor? Azul. Eu vou soprar.
Ele fala que quando você sopra, você libera CO2. E que esse CO2 produz um ácido. Gente, se eu tenho uma base e eu começar a colocar um ácido, vai neutralizar, não vai? Se eu soprar até neutralizar total, ele era azul e agora ele vai ficar verde. E se eu continuar soprando, porque ele não disse que horas é que vai parar de soprar, tinha uma base, aí eu sopro e eu resolvo que vou continuar soprando. Era azul, vai ficar verde, e se eu continuar soprando vai ficar amarelo. Então, quando eu coloco um ácido em cima de uma base, eu neutralizo. Mas se eu continuar colocando, no final vai ficar ácido, porque vai sobrar ácido. Então, bora. Vou ver se eu estou me fazendo entender, olhando para vossas senhorias, ou se está mais ou menos. Eu quero ouvir. É a única maneira de eu me comunicar com vocês é o ouvindo. Eu tenho uma base. Ele disse que é azul. Então tá azul. Se eu colocar um ácido, ácido mais base dá o quê? Ácido e base dá o quê? Neutraliza, não neutraliza? Se ficar neutro, ele diz que fica verde. Então era azul, fica verde. Se eu continuar soprando, estou continuando colocando ácido. E se eu continuar colocando ácido, se não tiver mais base, agora só vai ter ácido. Então tinha uma base, ficou neutro, depois fica ácido. Vamos olhar os itens. Olha o que é que o cara diz no item A. A solução mudará de cor, de azul para verde, em seguida de verde para amarelo. Beleza. Com o acréscimo do ácido carbônico, o pH da solução irá reduzir até tornar-se neutro. Em seguida, o excesso de ácido carbônico tornará o pH da solução ácido. É isso que vai acontecer. Primeiro neutraliza, depois sobra. Vocês vão fazer um favor para mim, que é o seguinte. Eu vou ficar nessa posição aqui, para que vocês possam ter um contato visual legal comigo. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa substância que é o CO2. Muita. Não precisa se mexer em nada, é só olhar para mim. O CO2 é o gás carbônico. Eu quero que vocês saibam que o gás carbônico, ele tem caráter ácido. Todo mundo aqui, uma vez ou outra, já deve ter tomado um refrigerante. Dentro do refrigerante tem um gás, não tem? O gás que tem dentro do refrigerante é o gás carbônico. E o gás carbônico tem caráter ácido, então o refrigerante é ácido. Tanto é que tem gente que tem dor de estômago que diz, não tome refrigerante, porque o refrigerante é ácido. Aliás, o refrigerante tem outros ácidos. Tanto é que pode ser que alguém aqui já tenha limpado ferrugem usando Coca-Cola. Porque a ferrugem tem caráter básico. E a Coca-Cola tem caráter ácido. Vocês imaginam que se a Coca-Cola limpa, por exemplo, a ferrugem, nosso estômago ela também dá uma limpada, né? Boa. Então quer dizer, substâncias que têm caráter ácido sempre neutralizam a base. Não esqueçam o CO2 não. Eu preciso, porque isso cai em prova e eu preciso que vocês entendam. Vocês já ouviram aquela história quando vocês eram menino, e quem é mãe aqui sabe, quem é pai sabe, quando tem um menino brincando com um saco, diz, não bote o saco na cabeça. Por que você não bota um saco na cabeça? Porque se você botar o saco na sua cabeça, tem duas coisas que vão acontecer. Vai faltar oxigênio e vai ter muito CO2, porque a gente não libera CO2 quando a gente sopra. E o CO2 tem caráter ácido. Se você começar a respirar muito CO2, o seu sangue vai ficar ácido. E se o seu sangue ficar ácido, você morre. Você tem um processo chamado de acidose, que é quando o sangue fica ácido. Então a gente não pode respirar muito CO2, por isso que não pode respirar num saco fechado. Eu vou tentar me fazer entender aqui, e vocês junto comigo vão se esforçar um pouquinho. Se eu dissesse, galera, eu vou parar de respirar.
eu vou trancar minha respiração. Tá aqui, ó. Nem entra ar, nem sai. Parou. Mas meu metabolismo continua. Minha vida continua. Mas eu não estou respirando. Então quer dizer que dentro de mim está produzindo CO2. Mas eu não estou liberando. Se eu não estou liberando, vai acumular, não vai dentro de mim? E se acumular o CO2 dentro de mim, quer dizer, se eu não liberar o CO2, o meu sangue vai ficar o quê? Ácido. E se meu sangue ficar ácido, eu também vou morrer. Então respirar muito devagar pode causar problema. Lembrar disso. Outra coisa que todo mundo aqui já fez. Quando você sopra numa vela, a vela apaga, não apaga? Porque para ter combustão, para ter fogo, precisa de oxigênio. Quando você sopra, o que sai da sua boca não é oxigênio, é CO2. Se sai o CO2 ele vai empurrar o oxigênio. Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Então, se tem oxigênio aqui, provocando a queima da vela, e você sopra, você empurra o oxigênio. Sem oxigênio não tem combustão. É a mesma coisa que você ter uma vela acesa e botar um copo em cima. Se eu puser um copo em cima da vela, a vela vai apagar. E a vela vai apagar por quê? Porque acaba o oxigênio. Tá claro a ideia? Bora para frente. Questão 3, resposta letra A. Tá certo? Que é justamente a mudança dessas cores. Estou contando com vocês aí para a gente ir para 4. Todo mundo nessa atenção aí. Quem tiver com o seu papel agora vai anotar cada nome desse. Galera, ó, questão de número 4. Os tubos de PVC, material organoclorado sintético, são normalmente utilizados como encanamento na construção civil. Tubo de PVC é aquele tubo de plástico que a gente usa para passar água, para passar esgoto, é aquele tubo. Ao final da vida útil, uma das formas de descarte desses tubos pode ser a incineração. Nesse processo libera-se HCl. Gente, na hora que você olha HCl, tem um hidrogêniozão logo no começo, não tem aí? Isso é um ácido. É um dos ácidos mais importantes, porque esse cara é o ácido clorídrico. Então a HCl é um ácido. Aí ele fala cloreto de hidrogênio, além de outras substâncias. Assim, é necessário um tratamento para evitar o problema da emissão desse poluente. Entre as alternativas possíveis para o tratamento, é apropriado canalizar e borbulhar os gases provenientes da incineração em toda vida que o cara disser que foi liberado um ácido, e eu quiser me livrar de um ácido, se eu quiser acabar com ácido, eu tenho que usar o quê? Uma base. Se eu tenho um ácido, eu vou usar uma base. Agora, gente, olhem o que é que tem na letra A. Uma coisa para tentar não confundir, vem assim, ó. Letra A, água dura. Aí tem gente que, é água dura, o que é água dura? É gelo. Não é. Água dura é água que tem cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio, tá certo? Quem tiver com a apostila seria legal colocar. A água dura é a que tem cálcio e magnésio. E se tem cálcio e magnésio, não tem base. Se não tem base, quer dizer que não neutraliza o ácido. Então aí a letra A está fora. E aí vocês repetiram tantas vezes bonito comigo. Olha o que é que tem na letra B? Água de cal. Cal tem caráter o quê? Ácido básico. E qual é a melhor maneira de tirar um ácido? É usar uma? Letra B é a resposta. Gente, a gente consegue fazer as questões. É prestar atenção. Mas olhem para os outros itens, por favor. Sério mesmo. Na letra C vocês têm assim, ó. Água salobra. Água salobra é água com sal. Água salgada, é água do mar.
Então, a água salobre é água salgada. Não esqueçam que não é bom tomar água salgada, porque no lugar de hidratar, você se desidrata. Você perde água num processo chamado de osmose, né? Você acaba perdendo a água. Letra D tem escrito água destilada. Água destilada é água pura. É só água, mais nada, só H2O. E na letra E tem escrito água desmineralizada. O que quer dizer desmineralizada? Sem sais minerais. É água pura também. Água pura, tá? Então a única coisa que dá certo aí para neutralizar o ácido é a base. E a única base que tem aí é letra B, que é a água de cal. Feito. Daqui a pouco eu vou fazer uma revisão com vocês. Mas vamos para mais uma. Bora, sem cansar. Estamos indo e a gente está desenvolvendo bacana. Olha o que é que tem na 5. Nos anos 90, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha, em parte do seu curso, águas extremamente ácidas. Destaquem o termo ácida, quem está com a apostila na mão. Destaque. O cara disse que a água estava muito ácida, por receber um efluente de uma mina de carvão desativada, o qual continha ácido sulfúrico. Então quer dizer que esse rio, esse tal desse rio Potomac aí, estava super ácido, porque tinha essa mina de carvão. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel e celulose, que emprega hidróxido de sódio. O que é o hidróxido de sódio? É o NaOH, é a soda cáustica. Gente, se eu tinha um ácido e eu estou colocando uma base, essa base vai neutralizar esse ácido. Ele disse que além do hidróxido de sódio, a gente está botando carbonato de sódio. Em pouco tempo, observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança os seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Cara, por que os animais, por que estava tudo morrendo? Porque eu botei um ácido. Aí lá vem o ácido matando todo mundo. Aí eu boto uma indústria. Essa indústria começa a jogar uma base. O que é que essa base que a indústria está fazendo vai fazer? Neutralizar o ácido. E se eu neutralizar o ácido, eu volto a ter vida. Então, olhem o que foi que aconteceu. Qual é a explicação para o retorno da vida aquática dentro do rio? Letra A, ele diz: diluição das águas do rio pelo novo efluente lançado nele. Gente, quando eu boto uma base, eu não diluo, eu neutralizo. Diluir é quando você tem uma coisa assim bem azeda, por exemplo, e bota água. Aí é diluir. Quando eu tenho um ácido e eu boto uma base, que foi o que ele fez aí, não é diluição, é neutralização, tá? Neutralização. Letra B, precipitação. Vocês já sabem que não é precipitação, é neutralização. Então a gente nem precisa continuar. Letra C. Gente, eu não sei se vocês já perceberam que esse termo é tão usado. Biodegradação. Bio é vida. Se é vida, eu teria que ter colocado algum organismo. E eu não coloquei um organismo, eu botei uma substância química. Então não é biodegradação, é quimiodegradação. É uma neutralização, né? Não é bio, tá fora. Letra D de dado. Diminuição da acidez das águas do rio pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Bom, a água vinha ácida. Aí o cara disse que colocou o NaOH. Porra, o NaOH é uma base. Se eu tinha um ácido e eu botei uma base,
eu neutralizei. E se eu neutralizei, eu diminuo a acidez e volta a ter vida, volta a ter tranquilidade. Letra D seria a resposta sem nenhuma dúvida. E na letra E ele diz que o ácido sulfúrico, ele volatiliza, quer dizer, ele vai embora, ele vai para o estado gasoso. Não vai. Ele não vai embora, ele é neutralizado. Eu vou repetir, e vocês já viram como eles adoram essa história da neutralização. Povo, antes da continuidade aí, como é normal, a gente tem mais de uma hora que a gente está em cima da matéria, a gente começa a cansar um pouquinho. Isso é super normal, tá? Nada de assustar. Mas o que acontece aqui é que vocês têm que ter uma noção de que a gente está aprendendo. E vocês estão muito melhores do que estavam inicialmente. Eu quero que a gente tenha a seguinte coisa na cabeça. Chegou uma questão tipo essa, que a gente vai fazer agora, vocês vão resolver não só fácil como rápido. Olhem a questão 6. Aí depois a gente revisa. Questão 6. Em 2011... uma carreta que transportava 1000 litros de soda cáustica. Se a carreta está transportando soda cáustica, é uma base. A gente já viu. Aí olha que bacana. Tombou, caiu na BR-101, próximo ao rio Piuí, em Natal, Rio Grande do Norte. Com a finalidade de minimizar os efeitos nocivos deste produto, a empresa responsável pelo veículo providenciou um caminhão com cerca de 1000 litros de um líquido capaz de neutralizar a soda cáustica. É a sexta questão que a gente está fazendo. É bem a sexta vez que a gente vai usar a palavra neutralizar. Gente, se o cara derramou soda cáustica, que é uma base, e eu quero neutralizar uma base, a melhor maneira é se eu usar um. Vocês aprenderam? Sério? Olhem para os itens. A, B, C e D. Qual é o único item que tem um ácido aí? Resposta qual é? Que é o quê? Como é que a gente não vai acertar isso? Se cair uma base, eu boto um ácido. Se cair um ácido, eu boto uma base. Poxa, é só reconhecer. Gente, letra B. Vocês estão vendo escrito aí, água destilada? Água destilada, não esquecer. Povo, é água pura. É só água, tá? Só água. Letra C, leite de magnésio. A gente já conversou sobre isso. Leite de magnésio é ácido ou é base? Solução de bicarbonato de sódio, aquilo que a gente usa às vezes como fermento de bolo. Bicarbonato de sódio não tem caráter ácido, isso é um sal. É um sal com caráter básico, tá? Sal com caráter básico. Então não rola, não dá. Gente, eu vou apelar para vocês, para que vocês tenham uma coisa na cabeça. Quando faltar conteúdo, em vocês sobra vivência, sobra vida. A pergunta que me fizeram aqui: o leite é uma base? Normalmente o leite é para ter caráter neutro, não é verdade? Quando o leite começa a estragar, leite vai estragando, você diz que ele está ficando o quê? Azedo, né? O leite não vai azedando. Quem é que tem o sabor azedo? É ácido ou é básico? Então, quando o leite começa a estragar, ele vai ficando ácido. Não sei se vocês ouviram falar, de vez em quando tem umas empresas que têm umas atitudes não muito interessantes. Teve uma época que botaram soda cáustica dentro do leite. E saiu em todos os jornais. Engraçado que a gente ouve, deixa passar. Gente, um bocado de gente está olhando, pensando assim, meu Deus, soda cáustica foi. Já pensou que coisa gostosa? Tomar o leitinho com soda cáustica? Aí você vai dizer, mas para que fizeram isso? Soda cáustica tem caráter ácido ou básico? Básico.
Quando o leite começa a estragar, ele fica com caráter o quê? Aí se tiver soda cáustica não vai dar para eu perceber, porque ela neutraliza o azedo. Então botaram isso daí para disfarçar o leite estragado. Era o leite estragado e você botando soda cáustica. O leite é longa vida e você curta vida, né? Então cuidado com essas coisas, essas questões elas caem. Para frente, galera, para frente, se garantir. Obrigado, meu amigo. Aí a galera, a mistura de leite com manga. Gente, a mistura de leite com manga é ácido, é básico. Me diga uma coisa, quando você chupa a manga, ela é azeda? Tem manga muito azeda, não tem? Tudo que é azedo é o quê? Então se eu botar uma coisa que é ácida com leite que é neutro, vai ficar o quê? Ácido. E se eu misturar manga com leite azedo, com leite estragado, aí é que é ácido mesmo, né? Então deixem de criatividade, tá? Negócio de leite com manga aqui, porque daqui a pouco pergunta por que que morre? Eu sei lá. Nem sei negócio de morre com leite com manga. Bora. Meus amores, pra frente, se garantindo. Enem 2017, ó, 2 anos atrás. E agora você olhando e dizendo, ridículo, faço qualquer uma, vou passar, a vaga é minha, vou para a faculdade, vou para o IFCE, vou para onde eu quiser. Canto bom, por favor. Canto bom, né? Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Deixa eu só olhar aqui uma coisa. É porque no telão está sem as equações. Mas quem está com a apostila tem as equações na apostila. Tá certo? Então eu vou pedir que quem tiver sem a apostila, eu vou dizer o que é que está escrito, para vocês não terem problema. Eu vou começar de novo a questão. Bora. Concentração. Nesses poucos minutos que nós temos, nós só temos 10 minutos, eu quero 10 minutos de alta intensidade. Eu quero sentir a vibração boa que eu senti aqui de vocês. Questão 7. Muitas indústrias e fábricas lançam para o ar, através de suas chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um desses poluentes reage quando em contato com o gás oxigênio e com a água, conforme as equações. Gente, a primeira equação produz o SO3. A segunda equação, quem está aí com a apostila linda, está vendo, que produz o H2SO4. Cara, H2SO4 é um ácido. É inclusive, para a gente ter na nossa cabeça, que ele é o ácido mais importante da química. O ácido mais importante da química é o ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, isso daí, gente, é um fenômeno. Se você está vendo que isso é um ácido, e ele diz que ele se formou no ar, galera, me escutem. Se cair um ácido do ar, como é o nome desse fenômeno? Chuva. Qual é a resposta aí? Letra A. Esse fenômeno é o fenômeno da chuva ácida. Ou seja, Michel, mas eu não tinha nem ideia. Gente, não tem por que vacilar não. Vocês estão vendo que formou o H2SO4. Ele falou que é no ar. Ácido no ar? Beleza. Povo, bora desmistificar uma coisa. Tem gente que acha que numa chuva ácida, se você for tomar um banho de chuva ácida, você vai se dissolver. É correndo e dissolvendo. Eu lembro a vocês que isso não acontece. O máximo que acontece numa chuva ácida é uma coceira, é umas manchas vermelhas. Não é correndo, dissolvendo, correndo, esburacando, correndo e se lascando, não. Senão, era choveu, morreu. Não era, Dionísio? Então não tem condição. Não é assim que funciona, tá? Então, a chuva ácida, ela está diluída. O problema não é para o ser humano que está passando.
O problema da chuva ácida é o solo que fica ácido, queima a plantação. São os rios e lagos que ficam ácidos e eu tenho uma mortandade acima da normal de peixes e etc. Então esse é o problema da chuva ácida. Cara, eu queria que vocês olhassem duas coisas aí. Letra C de casa dessa questão, ele falou de camada de ozônio. Quem é o principal responsável pelo buraco na camada de ozônio? O buraquinho começou bem pequenininho, hoje a bichinha está toda lascada, a camada de ozônio. É o CFC, que tinha muito dentro de desodorante. Hoje desodorante não tem mais CFC, mas a camada, ela já está bem acabadinha. Então, a luz do sol, ela penetra numa intensidade muito maior do que era a desejada, tá? Devido ao buraco da camada de ozônio. E a letra E é uma das coisas que a turma mais gosta, que é a história do efeito estufa. E vocês vão me fazer um favor imenso. Ouviu o efeito estufa, pensou em CO2, gás carbônico, tá? Efeito estufa é gás carbônico, é o CO2. E o CO2 ele vem da combustão dos combustíveis fósseis, né? Vamos ver a criatividade do pessoal aqui de novo. Essa é boa. Como identificar o ácido e uma base forte pela fórmula? Gente, ácido, você vê logo o hidrogênio no começo. E base, você vai ver o quê? Hidroxila. Base forte. Base forte. Família 1A da tabela e família 2A. Alguns aqui devem ter ouvido, nem que seja muito tempo atrás, que as famílias têm umas frasezinhas. Linac roubou o César da França. Bela Margarida casou com o seu barão. Os 7 poloneses, os 7 porquinhos. Inclusive eu acho bonito, porque os 7 porquinhos é um erro de fábula, né? Porque os 7 são anões, os porcos são 3. Mas o pessoal usa, aí você vai dizer, porra, nunca tinha notado. Os 7 poloneses, é bom dar uma olhadinha na tabela, tá? Só ter uma noção da tabela. E a outra pergunta é, se nós liberamos CO2, por que quando ocorre o afogamento, fazemos uma respiração boca a boca, não iria acontecer a acidez do sangue? Gente, vocês sabiam que respiração boca a boca não é você ficar respirando e soprando dentro da boca da pessoa não, viu? Vocês acham que é assim? Aí vai lá... Você não vai pegar o ar, esperar você liberar todo o CO2, que aí você vai matar, mas a pessoa já está lascada. Você termina o produto lá. Respiração boca a boca é ficar simplesmente soprando. Então, quando você está só soprando, você não está puxando de dentro. Então, sai oxigênio e CO2, sai ar para dentro da boca da pessoa. É colocar ar dentro do indivíduo, tá? Pelo amor de Deus. Gente, agora vocês vão fazer uma coisa comigo. Para a gente concluir isso aqui, eu quero 3 coisas. Eu quero uma revisão das coisas mais importantes que a gente viu. Ver o que é que ficou aqui, daquele jeito que a gente fez. Vou registrar de novo um momento aqui, para ver, vou logo, junto com vocês. Vocês vão me dizer uma coisa, todos, por favor. Tá? Todos. Que é o seguinte. Quando eu penso num ácido, gente, ácido. Todo mundo está me ouvindo bem direitinho. Que eu estava ouvindo o pessoal lá de fora. Quando eu penso num ácido, eu penso em H+, ou eu penso em OH-? Ouvindo para mostrar que vocês aprenderam. Pensou num ácido, a gente está pensando H+, ou OH-? Quando eu penso numa base, eu estou pensando H+, ou OH-? Gente, os ácidos têm pH maior do que 7 ou menor do que 7? A base, pH maior ou menor? Ácido mais base dá... O nome dessa reação é... Se eu tiver um ácido e eu quiser neutralizar, eu uso uma... Agora aquelas que vocês não vão esquecer. Vinagre, é ácido ou é base? Soda cáustica. Leite de magnésia, cal, ácido sulfúrico.
ácido carbônico, ácido clorídrico, soda cáustica, cal, leite de magnésia, água. Boa, eu pensei que ia errar. Boa, boa, galera. Ó, pessoal, vocês perceberam primeiro? Se garantir, ler as questões, ácidos e bases é tranquilo, toda prova cai. A coisa mais importante é ácido mais base, sal mais água. Neutraliza. O ácido neutraliza a base e a base neutraliza o ácido. O gabarito das questões tem todo aí, tá certo? Tem tudo certinho, tudo bonitinho, tudo ok. Eu quero vocês bem seguros para essa prova, dizer que, claro, foi um prazer imenso estar aqui. Relembrar que eu quero continuar junto com vocês. Canal Café com Química tem praticamente toda a parte de química, desde o começo até o final, para vocês se garantirem. Beleza? Abraço para todo mundo, valeu. Boa tarde aí para todos.